Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Queremos, Senhor, te louvar, te engrandecer, Senhor. Já intercedemos aqui, Senhor, por tudo aquilo que vai acontecer neste culto. E neste momento nós queremos abrir também esse culto orando a Ti. Já começamos, Senhor, intercedendo, Senhor, um pouquinho antes. E agora nós queremos também orar, Senhor, dedicando, Senhor, nosso coração a Ti, dedicando nossa vida a Ti. Queremos colocar nosso coração diante de Ti. Queremos, Senhor, também, Deus, colocar, Senhor, todas as nossas expectativas em Ti. Que a gente não venha, Deus, olhar para aquilo que é natural, Senhor, neste momento, mas que a gente venha olhar as coisas espirituais. Olhar, Senhor Jesus, para as coisas espirituais. Olhar para aquilo que o Senhor quer fazer, não para aquilo que o Senhor não quer fazer. Muitas vezes nós olhamos, colocamos todas as nossas expectativas em lugares onde o Senhor não mandou nós colocarmos. Pai, em nome de Jesus, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor seja o centro do nosso coração nessa manhã. Seja o centro desse culto em nome de Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que sustenta céus e terra. Seja o Deus também neste local, nesse pequenino salão, Deus, nós queremos dizer que o Senhor é poderoso, grandioso, nos céus e na terra. Queremos dizer que o Senhor é, sim, o governador, Senhor, deste local, deste momento, deste culto do nosso coração. Toma, Senhor, nossos pensamentos. Toma o nosso coração, as preocupações do nosso coração em suas mãos. Toma, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, os nossos medos. Ah, Deus, tantas incertezas tem, Senhor, no nosso coração. Até mesmo no coração das crianças, tantas incertezas, tantos medos, tantos questionamentos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha tomar, Senhor, essas perguntas do nosso coração, os questionamentos do nosso coração nessa manhã. E venha ajustar, Senhor, alinhar, Senhor, a nossa vida com a Tua. Alinhar o nosso coração com o Teu. Que a gente venha, Senhor, olhar para aquilo que o Senhor quer que a gente olhe. Que a gente venha, Senhor, focar, Senhor, naquilo que o Senhor quer que a gente venha estar focado. Pai, em nome de Jesus, todo mal, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem vindo, Senhor, através de situações, nosso coração, nós expulsamos agora. Todas as situações, Senhor, que estamos passando, se tem algum lugar ali que a gente não está de acordo com a Tua palavra, começa a ajustar nosso coração nessa manhã. Começa a colocar a gente, Senhor, no lugar que a gente deve estar. Um lugar de fé, um lugar onde a gente entrega realmente o coração diante do Senhor e confia no Senhor. Pai, um lugar, Senhor, onde a gente não é tomado pela preocupação. Um lugar onde a gente não é tomado, Senhor Jesus, pelas adversidades, por aquilo que está acontecendo no mundo. Um lugar de paz, porque existe um lugar de paz em Ti. E eu quero, e nós queremos como igreja, Senhor, encontrar esse lugar de paz. Ainda que não haja paz em nosso redor, ao nosso redor. Pai, nós queremos encontrar esse lugar em Ti, onde tudo ao redor pode estar destruído. Mas nós encontramos, Senhor, nós queremos encontrar. E em nome de Jesus, nós queremos estar nesse lugar. Ah, Deus, nós queremos estar, Senhor, nesse lugar. Onde a gente vai, Senhor, se esconder, Senhor, embaixo das Tuas asas. Onde a gente pode ouvir a Tua voz claramente. Ah, Deus, no meio, Senhor, de tantas coisas. Ah, Deus, que está acontecendo no mundo, muitas vezes o diabo, as situações, vem roubar a palavra que está no nosso coração, vem roubar aquilo que está na palavra do Senhor, que o Senhor já ministrou na nossa vida. Tantas coisas querem roubar as convicções que nós temos, desde o dia que a gente aceita Jesus. Ah, sempre terão situações onde a gente vai ser, Deus, tentado. Muitas vezes o diabo até consegue roubar, Senhor, a palavra do nosso coração. Mas nessa manhã eu declaro em nome de Jesus que a Tua palavra vai permanecer firme no nosso coração. Nós queremos, Senhor, tomar posse das palavras que o Senhor diz e firmar, Senhor, os nossos pés na rocha. Dizer, Senhor, que estaremos sim, Senhor, na Tua casa. Estaremos sim lendo a Tua palavra. Estaremos sim, Senhor, indo contra o mundo. Ah, Deus, o mundo diz aí, viva como quer e como seu coração deseja. Mas nós queremos viver como o Senhor deseja. Nós queremos estar prontos, Senhor, para aquele dia. Quando o Senhor se levantar na terra e chamar os seus. Eu quero ser uma, Senhor, daquelas, Senhor, que estará contigo nos céus. Eu não quero ser daqueles, Senhor Jesus, que são chamados bodes, Senhor. Eu não quero ser daqueles, em nome de Jesus. Não queremos, Senhor, ser daqueles que olharam para trás e escolheram andar como o mundo anda. Em nome de Jesus,
Que haja temor no nosso coração nessa manhã. Que haja reverência. Que haja, Senhor Jesus, Deus, um respeito, Senhor, grandioso, Deus, perante a Tua presença, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, certamente o Senhor virá nos buscar. Certamente o Senhor virá nos buscar. E nós queremos estar, Senhor, firmados nessa rocha. Ainda que tudo ao nosso redor diga que não, nós queremos confiar nas palavras do Senhor, que disse que estaria preparando um lugar para nós. E nós estamos, Senhor, focados naquilo que o Senhor quer e não naquilo que o mundo quer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Você pode pegar sua Bíblia e vamos estar lendo Salmos? Salmos 96. Glória a Deus. Nossa fé tem que estar firmada nas palavras do Senhor, amém? Não naquilo que a gente acha que é certo. A gente acha muitas coisas, mas a resposta certa vem do Senhor. Salmo 96 diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, olha só, está falando para a gente, hein? Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E entre nos seus átrios, trazendo ofertas. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Nós estávamos orando aqui, o Senhor reina, o Senhor é poderoso. Por isso firme está o mundo, e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exulte a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se, alegrem-se, né? Os campos e tudo que neles há. Cantem da alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. Glória a Deus! Nós glorificamos ao Senhor, cantamos ao Senhor, mas nós não podemos esquecer disso aqui, que é muito legal ler quando fala assim: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas a palavra também vai falar que Deus é justiça. Um dia Ele virá e Ele julgará tudo aquilo que a gente disse, tudo que a gente fez. Então é tempo de arrependimento, ainda dá tempo de se arrepender, ainda dá tempo de arrumar a vida, porque nós temos um Deus misericordioso, amém? Vamos louvar o Senhor, como diz esse salmo. Hoje a gente vai estar adorando ao Senhor. Nós queremos dizer a Ele o quanto Ele é louvado aqui neste lugar também, amém? Aleluia, obrigada, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Senhor. Nós queremos dizer que o Senhor é poderoso, grandioso, grandioso. Tu és maravilhoso, Senhor. Grandioso, grandioso, exaltado, exaltado, grandioso, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és bem-vindo, Senhor. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Sim, Jesus, Deus Todo-Poderoso, exaltado nos céus e na terra, Deus Todo-Poderoso. Seja Rei, Senhor, e reine sobre este lugar, Deus, em nome de Jesus. Deus conosco, sempre perto está, dando a solução. Sim, Jesus.
mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso e em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Sim, Jesus. Poderoso Senhor. Venha, Senhor, essa minha casa, sobre os meus padrões, sobre os meus filhos. Sim, Senhor, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Aleluia. Nosso Deus é poderoso. Ele ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Sim, Jesus. Sobre todas as coisas, Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso, mais poderoso, Senhor, do que todas as circunstâncias que vêm contra nós, Senhor. Tu és mais poderoso, Senhor, mais poderoso. E nós queremos Te render, Senhor. Toda glória, toda honra, todo louvor, Senhor. Nada, Senhor, podemos fazer sem Tua presença, Senhor. Sim, Jesus. Toma, Senhor, nossa vida, toma o nosso coração. Quebra, Senhor, nosso coração de pedra, Senhor, nessa hora. Vem, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Vem, Senhor. Toma este lugar, Senhor. Não a nós, Senhor, mas a Ti. Seja Tua presença, Senhor. Senhor, palpável neste lugar. Deus, Tu és mais poderoso, Senhor, que nós conhecemos. Sim, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela
pode dizer glória? Glória, diga glória. Glória. Chame a glória de Deus sobre você, amém? Glória. Vem, Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha vida, a tua glória, Senhor. Vem, Senhor. Vem, vem, Jesus, sim. Santo, tu és santo. Santo, 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 mais santo do que tudo que nós conhecemos. Em nome de Jesus, tu és santo, 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 sim, Jesus, sim. Tu és santo, Senhor, em todas as línguas. Todos, Senhor, exaltam o teu nome em nome de Jesus. Em nome de Jesus, santo, santo. Kadosh, Kadosh, tu és santo. Santo, santo, santo. Todos os povos te louvem. Sim, Jesus. Santo, santo, holy. Amém, Senhor. Seja exaltado neste lugar. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver onde estiver. Clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver onde estiver. Clamar pela vem, sim, glória, glória. Tu é a glória, Senhor. Tu é a glória, Senhor. Para ti, Senhor, louvor. Para ti, Senhor, tudo a ti. Em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia. Obrigada, Senhor. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar, Senhor. Tu és bem-vindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. É bem isso, essa canção. Fala assim, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Uma vez tocado por Jesus, você está estragado, entre aspas. Porque nunca mais você vai conseguir ignorar a presença dele. Você pode até vir na casa do Senhor e falar assim, eu não quero mais o Senhor, eu quero agora curtir minha vida, viver do jeito que eu quero. E você pode até tentar. Mas onde você for, vai ter uma coisinha assim, ó, no seu cérebro aqui. Que eu chamo, falo assim, que é aquele toque do Espírito Santo, né? Você está longe do Senhor, mas o Espírito Santo está ali assim, aqui não é teu lugar. Sempre. Você vai ter algo, sabe, te falando ali, te tocando. Ainda que você esteja no lugar mais terrível. Já ouvi testemunhos bem interessantes de gente que se jogou realmente nas drogas, que ficou jogado assim, né, no meio da galera que é bem assim, largado. E lá no meio dos drogados, drogado, cantando louvor. Porque sentia a presença de Deus lá, Deus falando com ele. E aí os outros drogados olhando para ele, falando, por que você está cantando louvor aqui? Está louco? Nós está aqui na boca de fumo, aqui na boca de droga, o que você está fazendo? Deus me ama, eu amo o Senhor, eu estou aqui, mas é só por esse período agora, mas já Deus vai me tirar daqui. Porque tem o Espírito Santo tocando a vida dele ali. E onde você for, não importa onde você esteja, você pode estar no lugar, no lamaçal mais sujo do planeta.
o Espírito Santo vai te tocar. Porque uma vez na casa do Senhor, nunca mais você vai esquecer daquilo que você viveu na casa do Senhor. Ainda que você fale, não sou mais digno, que o nosso orgulho fala, grita, né? Não sou mais digno da presença. Deus fala assim, querido, toda manhã a minha misericórdia te alcança. O meu amor está aqui disponível. Se você não quer, muitas vezes a gente fala, né? Eu não mereço. Eu sou muito errado. E Deus fala, não, é você mesmo, eu quero ser assim mesmo, errado mesmo. Eu morri pelos errados, não morri pelos bonitinhos certinho, não. Eu gosto dos errados. Da mãe que tem um monte de filho, daquele drogadão, daquela uma que não consegue se firmar. É esse aí, por esse aí. Porque por aqueles que estão muito certos, tudo certo na vida, não precisa muita coisa, né? Precisa muita coisa, só vir, amém, Senhor, tudo certo na vida, correto. Mas Deus veio para os doentes, e somos nós. Você está meio doente aí? Então é para você mesmo que Ele está aqui. Amém? Vamos orar por aqueles que a gente ama? Se você tem um cartãozinho como esse, você pega ele na mão agora e que a gente vai orar com fé e declarar essa vida de Deus sobre ele. Se você não tem problema, você pega aí na sua memória mesmo, puxa aí o nome daqueles bem furiosos. Sabe aquele mais furioso que você conhece? Aquele um que você olha assim e fala, aquele ali tá tudo ferrado. Sabe que você fala assim, isso aí não tem mais jeito. Então esse aí mesmo, é pra você orar por esse aí, entendeu? Lembrou? Lembrou? Então é esse aí mesmo, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor, por este, Senhor, que muitas vezes muitos dizem que não tem mais jeito. Pai, nós oramos para que a Tua presença entre na vida deles, em nome de Jesus. Pai, todos aqueles, Deus, que nós escrevemos nesses cartões, pessoas que nós conhecemos, Deus, que estão do nosso lado e se dizem, Senhor, perdidos, que não querem a presença de Deus, nós declaramos agora que toda vontade própria caia por terra. Que caia por terra, Senhor, toda a vontade de Satanás contra eles. Pai, sobre o Takeshi, Deus. Sobre aqueles, Senhor, que se dizem perdidos. Pai, em nome de Jesus, declaramos a presença de Deus, a vida de Deus. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra as prisões. As prisões, Deus, que tem prendido a vida deles. Pai, sobre a Mayumi, Deus. Declaramos a Tua libertação. Enquanto oramos aqui, Senhor, em concordância, declaramos que eles estão salvos. Eles são tocados pela Tua presença. Pai, cria circunstâncias para eles voltarem para a Tua casa. Ainda que pareça ruim a circunstância, em nome de Jesus, o Senhor use. Que o Senhor use essas circunstâncias para eles estarem na Tua casa. Queremos declarar, Senhor, que todos aqueles que passaram pelos cultos, passaram, Senhor Jesus, pelas ministrações aqui, em casa, Senhor, churrasco, tantas coisas foram feitas. Deus, nessa nação, tantos evangelismos, marchas, Senhor, tantas coisas para Jesus, Deus. Nós declaramos que todos aqueles que receberam um panfleto, uma palavra de Deus, um versículo, uma oração, Pai, em nome de Jesus, que esse fruto, Senhor, comece, Senhor, a dar muitos outros frutos. Que eles não só se convertam, mas venham trazer outros para a Tua casa, em nome de Jesus, porque o Senhor veio para os doentes, para aqueles que estão perdidos, para aqueles como eu, como meu irmão aqui, meus irmãos, que não tinham esperança. Deus, o Senhor veio para estes. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha avivar o coração deles. E em nome de Jesus, declaramos que toda força contrária à Tua vontade caia por terra. E só a Tua vontade prevaleça. Só a Tua vontade permaneça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, eu creio. Amém. Aí depois você manda mensagem para essa pessoa, manda aquele versículo, manda aquele louvor, né? Manda aquele convite. Vem na minha casa tomar um café. Aí ali você já fala de Jesus, aproveita a oportunidade. Sempre vai... Seja o chato. Não tem problema você ser o chato, não, tá? Seja o chatinho de vez em quando. Porque por causa de uma chatinha eu estou aqui hoje. Ela não deixava eu faltar em nada. Tinha SOD na igreja, nem estava escalada para SOD, ela batia na minha janela. Dia de SOD na igreja. Eu falava, mas nem quero ir no SOD, não estou nem chamada para o SOD ainda, acabei de chegar na igreja. Ela me fazia ir no SOD, na oração, na reunião de líder, em tudo eu estava. Aí tinha coisas que eu nem participava exatamente da reunião. A reunião era no segundo andar, às vezes eu ficava no primeiro. Aí eu falei, mas o que eu estou fazendo aqui? Hoje eu entendo o que eu estava fazendo lá. Porque de pouquinho em pouquinho Deus foi ministrando no meu coração, ainda que pequenas palavras e frases, sabe? Vinha a pastora, vinha alguém que falava no meu coração. Então, por causa de uma chatinha, entre aspas, eu estou aqui. E hoje também eu estou em Baraca
Cada mesma pessoa, né? Olha como Deus é maravilhoso. Mas seja o chatinho, não tem problema. De vez em quando você ser um chatinho que entrega um versículo, entrega uma Bíblia, sabe? Entrega um convite. Deixa eu fazer uma oração por você. Mas aí você olha para você e fala, eu vou orar, eu estou tudo errado. Querido, acabei de dar o testemunho do drogado cantando louvor na boca de fumo. E Deus usou um bêbado para também ministrar a outros bêbados. E todos esses bêbados se converteram. Então, tipo assim, deixa Deus usar a sua vida, ainda na sua pequenez, ainda que você não sinta todo poderoso, entre aspas, deixa Deus usar a sua vida, amém? Pode vir, Toshio, tá calor, né? Tá com calor. Amém. Paz do Senhor, pode sentar. Deus abençoe. Deixa eu ver se eu ligo aqui, ó. Liguei, pode tirar. Leva o controle, se caso ficar frio, aí você desliga. Não, tá aí, Diogo. Pode. Quer que eu te ajude? Esse aqui pode deixar. Pode. Glória a Deus. Tudo bem? Obrigado pela sua resposta, muito educada. Vou precisar agora de Deus curar meu coração. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então tá bom, já que você tá bem, então tá bom. Glória a Deus. E aí, Luiz, Deus abençoe, cara. Eu vi você entrando ali, mas depois você sentou e falou, deixa à vontade, né? Graças a Deus. A Raquel quase que ela pregou tudo que eu ia falar aqui. Quase falei, vou subir só para fazer a oração final, né? E encerrar. Que ela ficou falando sobre, né, a glória de Deus, o que acontece quando Deus nos toca, não é verdade? E só quem realmente já experimentou o toque da presença de Deus que pode dizer que não tem um outro lugar para estar a não ser na presença dele, não é verdade? E veja bem, se você ainda não experimentou o toque da presença de Deus, não seja por isso, porque Deus está disponível para todos. Uma das coisas que eu acho maravilhoso em Deus é que aquele que viveu uma experiência, a gente não precisa olhar com assim, ele viveu e eu não vivi, porque Deus está disponível para todo mundo. A mesma porta que ele entrou, eu posso entrar, você pode entrar. A mesma experiência que o outro teve, eu posso ter. Então a gente não precisa ficar, sabe, ansioso, preocupado, invejando muitas vezes o que o outro viveu, não é verdade? Eu sei que todos nós vivemos processos, mas a porta está aberta para todos. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando Deus toca na sua vida, você não é mais o mesmo. Né? Às vezes a gente não consegue colocar em palavras para explicar como é isso. E o dia que eu ouvi uma frase de um pastor muito conhecido, eu achei muito legal. Ele falou, que a Raquel falou, né? Mais ou menos o que a Raquel falou. Assim, depois que Deus me tocou, eu não prestei mais para nada. Né? O que ele quis dizer com isso? É que depois que ele teve uma experiência com Deus, ele não conseguiu mais viver da mesma maneira. Ele não conseguiu mais se mover da mesma maneira. Ele era uma pessoa normal, que vivia seus dias normais, tinha sua rotina, tinha os seus problemas, vivia de forma normal, até o dia que Deus pegou ele. A partir daquele momento ele não prestou para mais nada. Né? É engraçado, mas é uma realidade. Quer ver? Deixa eu te explicar uma coisa. Se você você se sinta meio frio no caminho de Deus, mas um dia você foi tocado pelo Espírito Santo, você pode ver que você não consegue viver frio. E é complicado, porque assim, você fica ali, um dia você está aqui, outro dia você está ali, um dia você busca, outro dia você meio que desvia, você não consegue viver em paz. Não consegue. Toda pessoa que um dia se desviou, ele está ali, bagunçando lá fora, mas a cabeça dele está, o Espírito Santo está ali dentro, falando. Ele não te deixa em paz, não é verdade? Só quem um dia se desviou sabe que é assim. Por quê? Porque um dia que você foi tocado por Deus, você não presta mais para nada mesmo. Não serve mais, não tem como. E aquela pessoa que ainda não foi tocada por Deus dessa maneira, ela pode experimentar isso um dia. Não quer dizer que ela vai desviar depois. Mas a questão é que se você um dia foi tocado por Deus, meu amigo, já era. Já era. Não tem como mais você viver em outro lugar. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas que andavam com Deus, que se desviaram ou que se esfriaram. E em todo momento o Espírito Santo estava lá, tocando na vida dela, falando com ela, ministrando.
né? E isso não é só para aquele que desvia. Você mesmo que talvez está entrando no caminho de Deus agora, ou às vezes nem entrou. Você pode ver que em todo lugar que você caminhou, tinha um crente para falar que Jesus te ama e tem um plano para a sua vida. Sempre tinha um crente para falar que Deus ele tem um propósito para você. Sempre tem um crente para ficar incomodando você. Sempre tem. Né? Às vezes sou eu, às vezes é um outro. Né? Mas Deus usa alguém sempre. Eu sempre dou um exemplo aqui de algumas pessoas que a gente encontra por um acaso, mas que não é por um acaso. E Deus marca aquele encontro para a gente lembrar, não esquece que Deus tem um plano para a sua vida. Ou seja, até um não crente, até aquele que ainda não teve uma experiência com Deus, Deus fica instigando para poder ter. Por que que Deus é assim? Porque Ele nos ama. E o desejo dele é que a gente viva no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? Você que não sabe esse linguajar, o Santo dos Santos era o lugar na tenda antigamente, onde ficava a presença de Deus mesmo. Era um lugar que era separado por um véu, e a gente fala véu, pensa que é só uma cortininha, e não era. O véu tinha mais ou menos 1 palmo de espessura, de vários panos, que era tipo assim, era um lugar de difícil acesso, que só o sacerdote, totalmente purificado, uma vez por ano podia entrar. E aí, depois que Jesus morreu na cruz, que nós podemos ter acesso a esse Santo dos Santos. E por quê? Porque Deus, o desejo de Deus é viver junto conosco. Nós podemos viver junto com Ele, na intimidade. E por isso que Ele luta, batalha e cria situações para nos alcançar. Se você está dentro dessa igreja hoje, ou esteve dentro de qualquer igreja na sua vida, é porque Deus estava fazendo alguma coisa para te alcançar. E uma vez que Ele te toca, você não é mais a mesma pessoa. Amém? Você crê nisso? Então eu vou te falar uma coisa. Se você crê e você quer, Deus hoje pode te tocar e você não servir mais para nada, a não ser para viver por Ele e para Ele. E é uma coisa maravilhosa isso. Pega aí a sua Bíblia, abra lá em Atos 2. Eu e a Raquel, a gente não combinou. Né? Quando eu falei que ela estava quase pregando tudo que eu ia pregar hoje, a gente nunca conversa sobre o que ela vai cantar ou o que eu vou pregar. Porque a gente sabe que o Espírito Santo ele se move, né, nessas coisas. Então, é muito interessante. Até a minha frase ela usou. Né? Porque o tema da minha ministração, e eu escrevi aqui, você viu? Um toque de Deus pode mudar toda a sua vida. Atos 2, a gente vai ler um pouquinho. Versículo 1 até o 21, depois do versículo 37 ao 41. Atos 2, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Eu vou indicando para vocês. Não dá, Raquel. Atos 1, capítulo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Tá vendo? Você me confunde tudo. Eu estou aqui, aí eu pensei já no nariz, pensei no microfone, já embaralhou tudo. Nem sei mais o que eu vou pregar. Ok, pode ler? Vou ler, hein? Acompanha aí. Aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que os ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Partos, medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: que quer dizer isso?
Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto compreendido, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam, sendo a 3ª hora do dia. Isto, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora pula para o versículo 37. Versículo 37, nesse mesmo capítulo, fala assim: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos dessa geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. Amém? Feche os olhos um pouquinho, vamos fazer uma oração. Coloque a mão assim no seu coração, por favor. Senhor Deus e Pai, eu quero pedir, por favor, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. E, Senhor, eu acredito que o desejo de todos nós aqui é sermos tocados pela Tua presença de tal maneira que a gente, Senhor Deus, seja transformado de dentro para fora, de tal forma que não sejamos mais as mesmas pessoas. Senhor, eu creio do meu coração de que todos nós que estamos aqui dentro dessa igreja hoje, Senhor, nós estamos aqui porque a nossa expectativa é que o Senhor nos faça, nos transforme para que vivamos para o Senhor o resto das nossas vidas, integralmente. Senhor, nenhum de nós queremos mais viver uma vida pela metade com o Senhor, nós queremos nos entregar 100%, e por isso eu te peço, Senhor, transforma o nosso coração através da Tua palavra, ministra na nossa vida, Senhor, revela-nos a Tua presença nessa palavra hoje, Senhor, toca-nos, Senhor Deus, e transforma-nos, toma-nos por dentro, acende o fogo que há no nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, crendo que o Senhor fará isso, porque o Senhor é poderoso para fazer, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aqui, né? Eu liguei o ar, mas parece que ficou mais quente, mas está no frio. Vamos lá. Gente, vou explicar para vocês aqui, olha. Existe ainda uma festa chamada Pentecoste, que acontecia nessa época, e estava aproximando o dia da festa. Era uma festa que reunia todas as pessoas ali em volta de Jerusalém. Era muito comemorada e tal. E aí o que acontece? Aqui na palavra que a gente leu, estava dizendo que estava tendo essa festa, ia acontecer, e essas pessoas estavam reunidas ali. E tinha muita gente em volta. Né? E o pessoal estava ali num cenáculo, orando, buscando a Deus, porque o próprio Jesus antes tinha dito: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles começaram a buscar, e a Bíblia fala que de repente veio do céu um som, e o Espírito Santo começou a repartir sobre eles como línguas de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo. E aí, aquelas pessoas vendo tudo aquilo ali, julgaram aqueles homens, né? Alguns se maravilharam, mas outros falaram: é que eles estão bêbados. E aí Pedro se levanta e começa a pregar o evangelho para aquelas pessoas, e não eram poucas, eram muitas pessoas que estavam ali em volta. E ele pregou o evangelho com autoridade, e falou a respeito da profecia de Joel, dos últimos dias derramarei do meu espírito e tal. Depois ele pegou e falou a respeito de Jesus, a respeito do que Jesus veio fazer na terra. Aquelas pessoas começaram a ouvir aquela mensagem, e Pedro falando com muitas palavras, exortava e conduzia aquelas pessoas ao arrependimento. Eu quero que você pense numa coisa: que pessoas eram aquelas? Jesus tinha acabado de morrer, eram as mesmas pessoas que tinham matado Jesus, tinham enviado Jesus para a cruz, e Pedro pregando a respeito de Jesus para aquelas pessoas que mataram a Cristo. Você está me entendendo? Você entendeu a gravidade?
Só que a Bíblia diz assim, que chegou um momento que eles olharam para isso, ouviram o que Pedro falou, e se afligiram no coração, a ponto de perguntar para eles: irmãos, o que faremos nós? Essa pergunta ela é muito profunda, porque quando ele perguntou, ele quis dizer assim: irmãos, nós matamos o Filho de Deus que veio para nos salvar, o que faremos? Você entende? E aí Pedro fala assim, ó, se vocês se arrependerem, se batizarem para perdão dos pecados, vocês receberão o dom do Espírito Santo. E aí a Bíblia fala que naquele dia, mais de 3.000 pessoas se converteram. Mais de 3.000 pessoas se arrependeram. Depois, se você continuar lendo, no capítulo 3, você vai ver que Pedro e João saíram para orar no templo. E eles encontraram um homem paralítico na porta do templo. E quando eles viram aquele homem, o homem esperando receber alguma coisa deles, Pedro falou: olha para nós, não temos ouro nem prata, o que temos te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Ele foi curado. E aí ali dentro do templo ele entrou todo feliz, pulando e adorando a Deus. As pessoas viram aquilo, eles começaram a pregar Jesus de novo. E 5.000 pessoas se converteram. 5.000. Não é tremendo isso? É muito poderoso isso. O personagem principal hoje dessa história que eu quero falar com vocês é Pedro. Esse Pedro todo poderoso em Deus. Esse Pedro que se levantou e pregou e falou e aconteceu. E se você vê na história, teve momentos assim de tantos milagres através da vida de Pedro. Mas uma coisa interessante que eu quero falar com vocês. Esse Pedro aqui, tão poderoso em obras, ele nem sempre foi assim. Ele não era assim. Esse Pedro não era assim. Esse Pedro era um Pedro que ele era muito impulsivo, que era muito descontrolado. Era um Pedro que era normal, uma pessoa comum, mesmo andando com Jesus. Era um Pedro que tomou uma bronca de Cristo, porque quando ele estava tentando defender Jesus, Jesus falando: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, aquela coisa toda, e Pedro: não, Senhor, que isso não aconteça com você. E Jesus dá uma bronca, ele fala: para trás de mim, Satanás. Você fala: Deus do céu, que tipo de pessoa que ele era, a ponto do próprio Jesus falar: para trás de mim, Satanás, para ele. Pedro é aquele cara que: Senhor, eu morro por você, eu estou contigo, é nóis, mano. E chegou lá no último dia, negou Jesus. Sabe, pega aí a sua Bíblia, abre lá em João, só você voltar algumas páginas. João 21. Olha que interessante. Olha quem era Pedro. Esse Pedro tão poderoso, tão cheio do Espírito Santo. Em João 21, descreve um pouco de quem realmente era Pedro. João 21. É no último capítulo de João. Fala assim, ó. Desculpa, vocês estão abrindo ainda, né? Eu aguardo. Daí, Diogo, eu espero. Ok? Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Você acha alguma coisa estranha nisso? Vou pescar. Quem que gosta de pescar aqui? Você gosta de pescar? Você gosta? Né? Vou pescar. Para algumas pessoas é até uma coisa boa, né? E aí, ele falou, né? Vou pescar. Aí os outros: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então, Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse eles: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se no mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos.
Vou te explicar quem era Pedro. Pedro foi lá, andou com Jesus 3 anos e meio, fez as suas besteiras, foi corrigido por Jesus e tal. No momento que Jesus mais precisava, ele negou a Cristo. Aí ele negou a Cristo, Jesus sofreu tudo o que sofreu, morreu na cruz, ressuscitou no 3º dia. Só que quando ele ressuscitou, quem foi ver lá no túmulo foram as mulheres, foi Maria, que foi ver lá no túmulo, que ele tinha ressuscitado. Maria correu para avisar os discípulos. E nesse meio tempo, Pedro, ele estava ali pensando, Jesus morreu, eu o neguei. Mas ele falou que era o profeta. E agora, ele morreu, o que acontece? Aí Pedro falou, vou pescar. Você sabe o que significa esse vou pescar? Ele abandonou. Ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Ele ainda era o mesmo Pedro de antes, porque ele voltou a fazer o que ele fazia antes. Uma vez que a gente é tocado pelo Espírito Santo, a gente não consegue, com tanta paz, voltar a fazer as coisas de antes, sem que haja um incômodo no coração. Mas Pedro voltou a fazer. E o pior, os discípulos, nós vamos com você. Ainda levou a galera, né? Desviou e desviou os outros ainda. Aí foi lá e começaram a pescar. Aí Jesus vem. Eu não sei como é que foi, se apareceu lá, apareceu aqui primeiro. A questão é que ele apareceu. E aí ele falou, tem aí uma coisa para comer? Eu falei, não pescamos nada. Trabalharam a noite toda e não pegaram nada. Até o momento que reconheceram que era Jesus por causa do milagre. E aí Pedro, no seu ímpeto novamente, se jogou na água para ir lá encontrar com Cristo. Depois na conversa, você vai ver que tem aquela conversa que Jesus fala assim, Pedro, você me ama? Ele, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Aí ele pergunta, Pedro, você me ama mesmo? Eu te amo, Senhor, mas não é aquele amor, né? Eu gosto de ti, eu te acho da hora. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama mesmo? Aí Pedro, com muita tristeza no coração, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, ele foi amassado. Só que aí surgiu esse momento onde Jesus fala, olha, não saiam de Jerusalém. Não saiam até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Esses discípulos ouvindo aquilo, eles pensaram, o que significa isso? O que é ser cheio de poder? Aí você vai ler, que, inclusive aqui em Atos, que ele fala assim, olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e toda Samaria, e até os confins da terra. E aí eles entenderam, peraí, nós vamos receber o Espírito Santo para que recebamos poder para sermos testemunhas de Cristo. Testemunha de Cristo não é só você falar de Jesus, é as pessoas olharem para você e falar, puxa, tem Cristo ali. Ou seja, era uma transformação que Jesus falou. É porque a gente está falando aqui uma frase em uma pregação, mas ali foi uma frase, mas Jesus explicou para eles, vocês vão receber poder, vocês vão receber uma capacitação para serem o que eu chamei vocês para serem. Para vocês se tornarem aquilo que Deus, desde o começo de tudo, planejou para vocês. Então, eles pegaram todo aquele gás e falaram, então vamos buscar. E aí eles pegaram, se reuniram nesse cenáculo e começaram a buscar a Deus. Eu não sei se eles oravam, se eles clamavam, se eles estavam esperando, mas eles esperaram, até que, de repente, eles foram tocados por Deus e Pedro estava lá. E aí aquele Pedro, que era uma pessoa normal, toda inconstante, toda cheia de problema, se tornou esse Pedro aqui que a gente leu, que começou a fazer a obra de Deus, que se tornou um homem que Deus queria que ele se tornasse. Qual foi o diferencial, gente? Foi porque ele foi tocado pelo Espírito Santo. Foi porque ele foi cheio do Espírito Santo. Foi por causa que em um determinado momento, algo que era sobrenatural, que não era uma coisa racional, que não tinha como explicar, que não tinha como aprender no estudo, aconteceu na vida dele. Não quer dizer que ele não precisou aprender algumas coisas. Mas aquilo que ele recebeu estava além de qualquer compreensão. Era o sobrenatural de Deus. Era o Espírito Santo de Deus, e não só o Espírito Santo que está aqui habitando em mim e você, mas o Espírito Santo que opera, que transforma a natureza de um homem, que muda a cabeça de alguém. Não é o homem que faz, não é o tanto de estudo que você recebe, mas é quando você busca a presença do Espírito Santo, que ele vem e muda a tua realidade por dentro. Não é uma coisa de você pegar e se esforçar para ser. Entenda isso. Não é você se esforçar para largar o pecado.
é quando a tua natureza simplesmente muda e aquilo não faz parte de você mais. Não é uma questão de você se esforçar para você ser frequente na igreja. É simplesmente você estar tão ligado em Deus que você não consegue se ver longe da igreja. Você está entendendo? Não é mais uma coisa que vem da tua força, é uma coisa que vem do Espírito Santo que está em você. E você só é conduzido. Você sabe, uma vez, eu estava orando a Deus, falando assim, Senhor, como é difícil a luta contra o pecado. E aí eu estava lendo aquele versículo que fala assim, para você fazer a vontade do Espírito e não satisfazer a vontade da carne. Aí eu fiquei assim, puxa, mas é difícil, né? Aí Deus falou, você está lendo errado. Esse versículo diz assim, se você fortalecer o seu espírito, então você não vai satisfazer a vontade da carne. Não é uma luta contra a outra, é eu me fortalecer no espírito e então automaticamente eu não farei a vontade da carne. Mas por quê? Aí você fala, que o espírito? É aquilo que me liga em Deus. Então quando a minha natureza muda, quando o Espírito Santo toca em mim, não é uma coisa mais que eu vou ficar lutando para deixar. Simplesmente não vai fazer mais parte de mim. Hoje de manhã, eu fui passar essa camisa aqui e tal, estou passando, né? Aí quando eu saí saí do meu quarto e fui no banheiro, fui lá escovar o dente e tal, o Israel estava lá dentro. E aí, normalmente está ali, né, criança quando escova o dente parece que toma um banho, né? Aí o que eu fiz? Eu peguei, dei um passo para trás para não espirrar água em mim. Por quê? Porque eu pensei, vai molhar minha camisa. Entendeu? Não foi uma coisa que meu Deus, que luta para me afastar. Não, eu quero me sujar, mas eu não consigo porque é uma luta. Não, dentro de mim é natural já. Não é uma coisa que eu me esforço, quer dizer, eu tenho a minha parte. Mas é natural, porque é uma natureza que você carrega. O Espírito Santo dentro de mim é assim, dentro de você é assim também. Se você tem se esforçado demais para lutar, é porque alguma coisa precisa mudar, e a nossa natureza precisa mudar. Não é mudar somente minha atitude. Eu já falei isso várias vezes aqui, às vezes a gente muda um hábito, mas o meu coração não muda. Eu paro de fazer determinada coisa, mas aquilo está impregnado dentro de mim ainda. Aí eu me esforço, eu paro de mentir, mas dentro de mim tem um monte de mentira. Eu paro de enganar, mas dentro de mim tem um monte de engano. Não é assim, o Espírito Santo não se move assim. Se você está agindo assim, falta o toque do Espírito Santo no teu coração. Como que o Espírito Santo se move? Ele muda a tua natureza. Então, às vezes, o que falta é só uma mudança de hábito, porque aqui dentro já mudou. Porque o Espírito Santo tocou, Pedro foi assim, ele estava ali, recebeu aquele toque de Deus, aquele enchimento do Espírito Santo. O que é o enchimento do Espírito Santo? Ele foi cheio de temor, ele foi cheio de amor, ele foi cheio de graça de Deus, ele foi tão cheio de santidade de Deus, aquilo mudou por dentro. Então, simplesmente agora, a mudança de hábito era natural. Ele se levantou e começou a pregar. Você sabe o que é engraçado? Antes de Pedro ser tocado pelo Espírito Santo, as pessoas falavam, você andava com ele, você andava com Jesus. Mas ele era normal, era uma pessoa assim que não tinha diferencial nenhum, ele não sabia falar direito, era um mero pescador. Aí depois, quando você vê a pregação de Pedro, você fala, meu Deus, que eloquência, que autoridade. Em que faculdade que ele aprendeu isso? Foi na faculdade do Espírito Santo. Não foi na faculdade normal. Onde que ele recebeu toda essa ousadia? Não foi quando ele estudou, porque ele não estudou, mas foi quando o Espírito Santo tocou nele. Todas as coisas que nós podemos receber de Deus através do Espírito Santo, quando nós nos deixamos ser tocados ou quando ele nos toca, é tudo poderoso, tudo flui, tudo se manifesta, porque o Espírito Santo que faz, não é mais eu. Veja bem, você sabe, lá na casa da minha tia, eu tinha uma tia, minha tia morreu, que morava numa cidade chamada Ferraz de Vasconcelos, ela tinha um sítio enorme. E aí, no sítio dela, tinha um pomar enorme, com um monte de fruta. E a gente ia em determinados períodos do ano, só para comer. E a gente chegava lá e tinha todo tipo de fruta. Era maravilhoso. E a gente pegava do pé, ficava ali. Eu lembro que eu perdi um monte de camiseta, porque a gente pegava a amora, colocava as amoras tudo assim na camiseta, assim, ó, e manchava e não saía mais a mancha. A gente perdeu um monte, sabe? E é muito interessante, porque assim, eu nunca vi nenhuma daquelas árvores ficar forçando para dar fruto.
Sabe, a árvore tremendo assim, eu quero dar fruto, quero dar fruto. Eu nunca vi. Era muito natural. Simplesmente a gente chegava lá e tinha. Queria limão, tinha limão. Pegava lá limão, fazia limonada. Ah, vamos pegar laranja, tinha laranja. Aí quando não tinha, estava crescendo assim, pequenininho assim. Aí eu falei, não, isso aqui ainda não dá, porque ainda está amargo. Aí não pegava. Mas eu nunca vi nenhuma árvore forçar para dar fruto. Nunca vi nenhuma árvore se esforçar para, meu Deus, ai, aquela ali não está dando fruto, eu não estou, não, peraí. Sabe por quê? Porque é natural da árvore dar fruto. E cada árvore dá fruto no seu tempo. É da natureza dela. Sim ou não? Uma pessoa que é tocada pelo Espírito Santo, ela toma uma natureza nova, que é natural ela viver em santidade. É natural ela viver para Deus. É natural ela ter desejo por Deus. É natural ela desejar servir a Deus. Não é forçado. Não é uma coisa obrigada, porque eu tenho que ir, senão o Toshio vai pegar no meu pé. Não é. É natural, brota do coração, porque simplesmente a minha natureza mudou. Foi isso que aconteceu com Pedro, e talvez seja isso que precisa acontecer com a gente. Talvez seja isso que precisa acontecer com você. Talvez seja isso que precisa, sabe, acontecer no nosso espírito. E eu não estou falando disso só para quem é novo na fé, ou para quem chegou na igreja agora, estou falando para todos nós. Sabe por quê? Porque hoje em dia, o que eu mais vejo, é uma pena isso, mas eu mais vejo, é crente antigo, que você precisa forçar para acontecer alguma coisa. Quando deveria ser natural. Não deveria. Não deveria ter aquela sede normal. Poxa, eu sou crente há 20 anos. Eu precisaria mesmo de incentivos para servir a Deus? Eu não precisaria, mas sabe o que acontece? É porque às vezes a gente acha que foi tocado e não foi. Porque ser tocado por Deus não é você chorar, você sentir emoções e tal. Não é. Isso é superficial. As emoções muitas vezes brotam quando Deus te toca, sim. Mas se Deus te toca, você não é mais o mesmo. Se tem uma referência de que eu fui tocado por Deus, é porque eu não fui mais o mesmo. Se eu fui igual a Pedro, que fui para Jesus e depois voltei para pescar, você entendeu a referência? Então eu não fui tocado de verdade. Eu fui tocado na minha emoção. Eu me emocionei, eu chorei, eu senti um choque, mas eu não fui transformado. E desculpe, irmãos, eu sei que pode ser ruim às vezes você ser descortinado para uma verdade, mas é necessário para que haja uma mudança. É necessário, é um momento que a gente precisa analisar, não pelo tempo de convertido que eu tenho, mas o tipo de mudança que eu tive. É o tempo da gente analisar, peraí, eu realmente mudei? Porque se o meu coração não está integral na presença de Deus, então talvez eu deva considerar que eu não mudei, que eu não fui tocado. É isso que a gente precisa ver. Eu não estou falando da questão de posição, porque, você está falando isso porque... Não, isso daqui é só a minha função, gente. Eu poderia estar sentado aí, cheio do Espírito Santo também, ou poderia estar sentado aí, com a minha vida metade. Sim ou não? Eu poderia vir à igreja todo domingo, todo sábado, toda sexta, toda quinta, e não ter se transformado por Deus, simplesmente mudado uma rotina. Sim ou não? É superficial você visitar uma igreja. É superficial você pregar aqui em cima. É superficial você cantar um louvor. A questão é, a sua natureza clama por Cristo. O que está dentro de você clama pela presença de Deus. Você não consegue viver longe do Santo dos Santos. Porque se for isso, aí sim você mudou. Você não voltou mais para pescar. Você pode ter tido seus momentos de desapontamento, mas você nunca deixou de estar lá no Santo dos Santos. Pedro, antes de ser tocado, não, ele voltou para pescar. Ele estava dizendo assim, não valeu de nada, acho que não foi nada disso que eu pensei, deixa quieto. E é engraçado, porque ele foi pescar e não pegou nada. Sabe por quê? Para ele entender que sem Deus ele não é nada. Mas depois com Cristo, ele pescou 3.000, 5.000, agora não mais pessoas, ele voltou a fazer o que Jesus falou no começo, venha após mim, eu vou fazer de você um pescador de homens. Você entende? Ele foi e se tornou, mas depois que ele foi tocado na sua essência, na sua natureza. É extremamente necessário nós entendermos isso e colocar nossa vida no scanner de Deus.
Eu e você, irmãos, precisamos do scanner do Espírito Santo para saber quem nós somos mesmo. Deus não vai revelar isso para ninguém, Deus precisa revelar isso para nós mesmos. Ele já sabe quem nós somos, mas talvez nós precisamos saber. Eu preciso saber se eu me converti mesmo, sabia? E tem vezes que eu tenho que me questionar, será que eu sou realmente um servo de Cristo? Uma vez eu assisti um filme, antigamente eles lançavam muitos filmes gospel, falando do arrebatamento, hoje não fala tanto, né? Hoje é mais motivação. Mas antigamente, a maioria dos filmes era tipo assim, que o cara o exército inimigo pegava os cristãos, colocava eles na guilhotina e falava, se você não negar Cristo, você morre. Os filmes eram assim, era meio macabro até, mas a maioria era assim. Aí eu lembro de um filme que eu estava assistindo, assim, um filme bem antigão, e a mulher, eles colocaram a cristã lá na guilhotina, e eles falando, né, nega Cristo, senão você vai morrer. E a mulher, não, eu não quero negar, você vai morrer, não sei o que. Aí começa a vir um terremoto, aquela coisa toda, ela fica com medo e ela nega. Aí a guilhotina corta a cabeça dela. Você entendeu? Você sabe que assim, não sei se vai ser exatamente assim, mas as perseguições são assim. Ou você nega Cristo ou você morre. E aí, naquele dia que eu assisti, eu me lembro Deus falando claramente comigo, você me negaria, Toshio? E eu parei para pensar naquela situação, porque eu não fico pensando, falando assim, não, eu não negaria não. Pedro falou, nunca vou te abandonar, e negou 3 vezes. Estava no meio da galera e ia apanhar. Né? Não sei vocês, mas eu já tive no meio de uma galera para apanhar, e naquela hora bate um desespero. Você riu, né? Bate um desespero. Imagina, Pedro, você é um deles. Ah, você estava com... Não, eu não estava, não. Por quê? Vai apanhar, vai morrer. Entendeu? E aí Jesus perguntou para mim, e aí, você me negaria? E eu me imaginei no meio daquela situação. E eu pensei assim, eu acho que eu preciso virar mais crente. Às vezes eu falo para Raquel assim, Raquel, você sabe o que a gente precisa? A gente precisa ir para aqueles países que só o fato de você falar que você é cristão, você já está condenado à morte, para a gente virar crente de verdade. Porque ser crente aqui no Japão, meu amigo, é muito fácil. Não tem polícia batendo na tua porta. A igreja que você vai, a gente tem uma placa aqui fora, que todo mundo vê. E qualquer igreja tem. Não é igreja escondida igual na China. Na China a igreja é subterrânea. Você sabe por quê? Porque se pegarem você, você vai preso, você morre. Não pode ter Bíblia. Sabia? É assim, pode procurar. Não pode ter Bíblia na China. Todas as Bíblias que tem na China são catalogadas. Se tiver uma a mais, se tiver alguma coisa diferente, você vai preso, perigoso você morrer. Fora que em outros lugares, todos os cristãos que são presos, eles são torturados. Vira e mexe, aparecem notícias de pastores que foram pegos no Afeganistão, na Eritreia, que pedem socorro porque eles estão condenados à morte. Aqui no Japão é muito fácil ser crente. É muito fácil. E eu estou falando, sabe por quê? Por causa de mim. Eu falo para a Raquel, eu acho que a gente precisa passar uma temporada nesses lugares, para a gente poder dar valor à pregação do Evangelho, para a gente dar valor aí na igreja, para a gente dar valor às coisas que a gente tem. Imagina, olha só, olha como que a gente está aqui. Nós estamos sendo transmitidos pelo Facebook, pelo YouTube, para um monte de gente, quem quiser assistir. Nós temos uma aparelhagem de som que, comparado a outros lugares, a gente está muito melhor do que muita gente. Você está sentado num lugar que tem um ar-condicionado, está tudo bonitinho. Isso nunca iria acontecer na China ou em outros lugares que tem perseguição. Por isso que eu falo que para mim também é muito fácil estar aqui. Evangelizar, eu pego um panfletinho, vou lá fora, e aí, Jesus te ama, eu tenho um plano na sua vida, sabe? Se eu fizer isso em algum outro lugar, eu sou preso. Então a pergunta que Deus fez para mim naquele dia é, Toshio, você me negaria nessa situação? E eu preciso passar o scanner no meu coração para saber se realmente a minha natureza mudou ou se o que mudou foi a minha rotina. Eu parei de ir para a balada, comecei a ir para a igreja. Parei de fazer as coisas que eu fazia e comecei a colocar minha vida assim, mais no ritmo de ser cristão. Isso também é fácil de fazer. Agora, a gente sabe que virou crente de verdade quando surgem essas perseguições, essas lutas, e a gente não volta atrás. Se você, por um acaso, está percebendo, através dessa mensagem, que você não teve uma mudança verdadeira, alegre o teu coração, hoje pode ser o teu dia.
Alegre o teu coração, porque a mesma porta que um entrou, você pode entrar também. Alegre o teu coração, porque a mesma oportunidade que Deus deu para um, Deus dá para você também. A mudança que o outro teve, que Pedro teve, que os outros discípulos teve, você também pode ter, eu também posso ter. Então a gente não precisa ficar assim, ai meu Deus, eu tenho 20 anos de crente e não sou crente de verdade. Não, eu tenho 20 anos de experiência, mas se Deus me tocar hoje, eu posso pegar esses 20 anos de experiência e começar a fazer as coisas de Deus, ao agir. Para Deus não existe perda de tempo. Paulo, ele viveu a vida inteira dele achando que estava fazendo as coisas para Deus, e não fazia, não é verdade? E o que aconteceu quando ele se converteu? Deus usou ele assim, Deus pegou, não vou falar nem estilingue, né, mas o arco lançou ele longe, por causa de toda a experiência que ele tinha. Então talvez você viu que você vivia uma rotina, mas você não se converteu. Tá, mas tudo que você viveu no Evangelho serve de experiência para você ir muito mais longe que muita gente. A questão é, o Espírito Santo vai te tocar hoje, você vai deixar ele te tocar, você quer que ele te toque, você tem fome e sede dele. Existem alguns princípios para isso, vamos acompanhar aqui. Vamos lá. Então o Espírito Santo foi a diferença entre o Pedro anterior e esse Pedro aqui, vocês entenderam, né? Pedro era uma pessoa normal, até que foi tocado pelo Espírito Santo. Ninguém fica do mesmo jeito depois que foi tocado pelo Espírito Santo. Olha só, vamos analisar aqui. Como que aconteceu isso, né? Porque a gente fala, aí de repente você é igual eu, que pega aquela pilha e fala, tá bom, então como é que faz? Vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó, versículo 1. O que aconteceu? Versículo 1 está falando, aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar, no mesmo lugar. Versículo 1 fala o quê? Que eles estavam reunidos, eles estavam juntos, estavam unidos. Irmãos, vamos analisar. Podemos estar reunidos, mas não estar unidos. Sim ou não? Podemos estar juntos no mesmo lugar, mas estando em lugares diferentes. Podemos estar compartilhando do mesmo ambiente, mas sem ter a mesma mente, o mesmo coração. Sim ou não? Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele não está falando que as pessoas só estavam no mesmo ambiente, eles estavam reunidos, juntos, no mesmo propósito, buscando a Deus, entendendo o que eles queriam. Primeiro ponto, a unidade atrai a presença de Deus. Quando nós nos unimos, nós atraímos a presença de Deus. Quando nós nos unimos para buscar a Deus, nós atraímos Ele. Quando você vem para a igreja com propósito, não estou falando de você vir porque está vindo. Mas quando você vem, Senhor, eu quero a Tua presença. Senhor, eu quero o Teu toque. Senhor, eu quero o Teu amor. E todo mundo anda nesse mesmo propósito. Deus vem. Sabe o que eu acho engraçado nessa parte? A gente é meio engraçado. A gente vai na igreja, aí você vai lá e você senta e você escuta a palavra, o louvor, você fala, hoje não foi bom o culto. Ou então você fala, essa igreja aqui ela não é muito boa, eu não sinto a presença de Deus aqui. Na verdade, Deus nos dá o alimento conforme a nossa fome. Sabia? O pregador aqui em cima pode se esforçar ao último, igual eu faço. Eu falo, eu grito, eu tento chamar a tua atenção e tal, não sei o quê. Mas se a pessoa que está ali, ela não tem fome, vai ser só barulho. Por isso que tem gente que reclama quando eu grito. Então o tio grita muito, ele fala muito alto, ele fica muito assim, aquele microfone ali, meu Deus, na minha orelha, não sei o quê, papapá. Vai ser só barulho para quem não tem propósito, para quem não tem unidade de buscar a Deus. Agora, para quem está buscando a Deus, quando a gente pega e dá uma falada mais alta assim, sabe, a pessoa, uau, Deus está aqui. Você está entendendo? Mas é sério. Você pode ver que nos momentos que você e eu tivemos fome de Deus, e a gente foi naquele culto que o pastor nem pregava direito, você saiu dali chorando, quebrantado. Agora, quando você não está buscando a Deus, você não está no propósito, você pode ir naquele melhor pregador, melhor de todos, e você não recebe nada. É ou não é? Quando você está com fome de Deus, quando você está unido, a unidade atrai a presença de Deus. E eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2 fala o quê? De repente, veio do céu um som. De repente. Meus irmãos, eu preciso estar aonde Deus está agindo. Por quê? Porque de repente acontece. Deus, ele não vai marcar na agenda dele com você, vai falar assim, Manu, então, dia 22 de maio, vai na igreja, porque é o seu dia. Já aconteceu isso alguma vez? Não, né? Você estava lá, aí aconteceu.
Sim ou não? Você não foi lá naquela... Às vezes você foi para buscar Deus, mas você não foi porque Deus marcou naquele dia com você. Mas aconteceu de repente, porque você estava lá. Nós precisamos estar aonde Deus está agindo. Sabe por que há uma luta enorme para vir à igreja? Você sabe por que é uma luta enorme para participar de uma célula? Sabe por que é uma luta enorme para participar de uma reunião de oração? Porque Satanás sabe do de repente. Ele sabe. Sabe, eu faço uma alegoria na minha mente em relação a essas pessoas aqui, ó. Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, certo? E o que acontece? Eles estavam reunidos no mesmo lugar. O que acontece? Às vezes, a gente lê aqui, na palavra diz assim que era mais ou menos 120 pessoas que estavam ali. Mais ou menos 120. Mas eu fico pensando, talvez não era só 120 que era para estar. Poderia ter mais pessoas. Mas aconteceu alguma situação para que algumas pessoas não estivessem. Alguém não conseguiu perseverar, alguém não conseguiu ficar até o fim, ou a pessoa às vezes não foi porque tinha um outro compromisso, mas de repente aconteceu. E quem esteve lá, quem perseverou em estar lá, foi tomado pelo Espírito Santo. Não é verdade? Há muitas lutas desde sempre para as pessoas não se reunirem. Porque se a união, a unidade, atrai a presença de Deus e todos reunidos, talvez, de repente, acontece, Satanás ele vai batalhar sempre contra mim e contra você para a gente não estar. Por que todas as vezes que é para você ir no culto tem aquela luta? Você já se perguntou? E é uma resposta que a gente já tem. Por que todas as vezes que ir para a célula tem aquela luta? A semana inteira é tranquilo, mas chega no domingo, é briga, é treta, é carro, é dinheiro, é tudo. Acontece tudo. Para impedir. Porque pode ser de repente, e pode ser naquele dia. É lógico que vai acontecer. E não é aquelas lutas exteriores, muitas vezes. Porque a luta exterior, você já é meio óbvio, né? Satanás às vezes é meio óbvio. Você está indo para a igreja e estoura o pneu. É óbvio. Mas o problema é quando é aqui interno, é quando você acorda sem vontade. Aí você acorda desanimado, você acorda sem propósito, você acorda com raiva no coração. Irmãos, hoje, 5 horas da manhã, recebi uma notícia muito ruim. Sabe aquela notícia que você fala, puxa, ontem eu estava aqui na igreja, né? Depois do curso, eu fiquei, fiz o SOD, tirei um tempo de oração, voltei para casa assim, ó, que eu estava até brilhando de neon do Espírito Santo. Aí 5 horas da manhã apagou. Sabe quando você fala, caramba, busquei a Deus, e eu recebi uma notícia tão ruim, tão chata. Sabe, às vezes acontece isso, aí no seu coração você te desanima, às vezes até perde o propósito, perde aquela coisa gostosa do Espírito Santo. Entendeu? Às vezes não é luta externa somente, é aqui dentro. Todas as vezes que você se propor no seu coração participar de algo e você vê que tem uma luta, seja interna ou externa, pode ter certeza que é o inimigo tentando te impedir. E isso já é de praxe, que às vezes a gente não ouve, parece que a gente não consegue entender. A gente se deixa levar. É nessa hora que precisa ter o nosso esforço, de ir sem vontade. De lutar mesmo sem querer ir. Eu sempre conto um testemunho em cima disso. Quando eu me converti de verdade, que eu tive o meu novo nascimento, que eu tive esse toque do Espírito Santo que mudou a minha realidade, eu não estava planejando ir na igreja naquele dia. Só que eu estava passando por tanta luta, e aí um casal de amigos falou, vamos lá no evento? Aí eu fiquei assim, não estou muito afim de ir. Eu não era crente, gente. Eu não tinha nada com Jesus. Vai lá, fazer o quê? É o dia inteiro ainda, 2 dias, sexta e sábado. Eu falei, meu Deus, vou fazer ali, eu tenho tanta coisa para fazer, tenho meu carro para lavar, tenho coisa para... Sabe, e fiquei ali, vou, não vou. Eu falei, quer saber? Vamos lá. Olha só o meu pique para ir. E Jesus chegou lá. Se eu não tivesse ido lá, talvez eu não estaria aqui hoje com Deus. Você está me entendendo? É igual a Raquel, quando Deus pegou ela ali. Mesma coisa. Às vezes você está ali naquela luta, não vou, porque não sei o que lá, pá. É a luta do inimigo para te impedir, porque de repente, eles estavam todos reunidos, de repente veio do céu um som como vento, e viram línguas repartidas como que de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. Eles foram cheios do Espírito Santo. Tiveram as suas vidas totalmente transformadas de repente. Você pegou isso no teu espírito? Irmão, irmã, não deixe que o inimigo roube o que ele quer fazer na tua vida. Tá bom? Vamos lá, versículo 3. Obrigado, Renan. Eu gosto do Renan porque ele não me deixa sozinho, ele responde as minhas perguntas. 3.
E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais repousaram sobre eles. Irmãos, quando você pensa na palavra pousar, o que você lembra? Avião? Avião? Quando você pensa na palavra pousar, você pensa em avião. E quando você pensa no avião, você pensa em pousar num aeroporto. Certo? Já pensou se o aeroporto fosse móvel e o avião está vindo para pousar e o aeroporto está fugindo e está indo, vai dar certo? Nossa, olha que exemplo esquisito, né? Se acostume comigo, irmãos, é assim mesmo, a ideia vai longe. Mas vamos supor, você está lá dentro do avião e você está vendo o aeroporto indo embora e você está querendo pousar e o aeroporto está indo embora. Você fala, meu Deus, o avião não vai pousar não? Vai cair na água, vai morrer todo mundo. Sim ou não? Né? Entra comigo na minha mente, no meu filme. Irmão, o fogo repousou sobre as pessoas. Por quê? Porque elas estavam posicionadas. Você está me entendendo? Elas não estavam se movendo, não é se movendo fisicamente. Elas não estavam de ânimo duplo para lá e para cá. Elas estavam posicionadas. Por isso que o fogo pousou sobre elas, porque elas estavam paradas, posicionadas, aguardando, fiéis, firmes, comprometidas. Gente, escute isso. Nós estamos muitas vezes igual a que eu fiz a brincadeira, correndo e o fogo querendo pousar e eu estou correndo e ele não vem. Por quê? Porque eu não estou posicionado. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Aí você vai lá na assembleia. Aí você busca Deus, aí o fogo vem. Aí você sai da assembleia e vai para a Fire Church. Aí o fogo vem, aí você sai da Fire Church e vai lá para outra igreja do fulano. Aí você vai para outra. Você está sendo um aeroporto que não para. Aí não tem como pousar sobre você. Aí depois, mas eu não fiquei lá por causa disso, eu não fiquei aqui por causa daquilo, não fiquei lá por causa... E aí não tem como. Como que Deus vai pousar sobre você, meu irmão, minha irmã? Como? Não tem como. É preciso posicionamento. Senhor, eu estou aqui, vou ficar aqui até que o Senhor faça. Até que o Senhor faça. Até que o Senhor mova. Até que o Senhor realize alguma coisa, Deus. Eu vou ficar aqui. Eu estou posicionado. Eu estou comprometido. Irmãos, vou dar um exemplo de uma área da minha vida. Em 2016, eu fui no Zeimo Show, e eu tirei a licença da minha empresa, 2016. Fui lá e fiz o meu CODIM. Saí todo feliz, tirei uma foto, postei no Facebook, escrevi assim, tudo que hoje é grande, começou também pequenininho e tal, né? A Amazon, que era dentro de uma garagem, a Apple e tal, não sei o quê. Tudo era assim, eu tirei uma fotinha lá, todo feliz, e comecei os meus trabalhos. 2018, o Senhor nos deu a direção. Está na hora de ficar só na empresa. Aí eu pensei, vou prosperar agora. Deus vai dar dinheiro, nós vai ficar rico, nós vai viajar para as Bahamas, viajar para as Maldivas, né? Só no sonho. Aí, todo feliz lá, porque, né? Deus deu a direção, eu saí com fé. Aí começou as provas, só lapada nas costas. Aí viemos para Ibaraque, não, agora é uma virada na nossa vida, estamos indo para lá, Deus vai abençoar. Aí piorou ainda, aí entrou o corona, meu amigo, e foi mais lá para o fundo do poço, nem a rapa do tacho não tinha mais. Prova atrás de prova, luta atrás de luta, problema atrás de problema. É sair da igreja cheio de fé e chegar em casa e olhar as contas, olhar, não tem trabalho, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí eu peguei e falei, Deus, vou voltar para a fábrica, não dá. Aí eu peguei o meu carro, fui até a porta da Hello Work, Luiz. Cheguei na porta da Hello Work ali de Irugazaki. Aí aquele aperto no meu coração, como se eu estivesse pecando. E eu falei, Deus, não que eu não queira voltar para a fábrica, porque eu preciso do sustento, mas Senhor, o que o Senhor me diz? Aí Deus falou assim para mim, eu mudei os meus planos? Eu falei para você fazer alguma coisa? Então por que você está recuando? Por que você não espera eu fazer
posicionado. Naquele dia eu chorei, porque eu iria dar um ponto final em tudo que Deus queria. Eu iria cancelar o que Deus estava programado. Por quê? Por causa da falta do posicionamento. Eu voltei de lá, sentei com a minha esposa e falei assim, Raquel, eu vou esperar Deus fazer. Eu vou sentar neste lugar, como eu faço todos os dias, e eu vou fazer minha oração, e eu vou fazer o meu trabalho, eu vou fazer o meu melhor, e eu vou esperar Deus fazer, porque eu não vou sair da minha posição, porque é isso que Deus quer. Irmão, ainda não chegou o meu milagre, mas quando ele chegar, você vai comer uma picanha junto comigo, porque eu sei que ele vai chegar, porque Deus, ele não mente, ele não falha. Eu só preciso me posicionar. Você precisa se posicionar. Não saia da sua posição. Se Deus falou, fique aí. Não estou falando de igreja, estou falando do que Deus falou com você. Se Deus falou isso, fique aí até que aconteça. Não fique se movendo pelo seu coração. Não fique se movendo pelas suas emoções. Fique onde Deus falou para você ficar. Fique emocionalmente onde Deus falou para você ficar. Fique fisicamente onde Deus falou para você ficar. Se Deus falou assim, é aí que eu vou fazer você crescer, então coloca a sua raiz e fica até você crescer. Porque se Ele falou, Ele cumpre. Ou então a gente vai ficar correndo para lá e para cá e Ele nunca vai conseguir pousar na gente. Só foi repousado aqui porque as pessoas estavam posicionadas. Amém? Você está me entendendo? Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que eles falassem. O que é ser cheio do Espírito Santo? É eu sair falando em língua estranha? Não. Cheio do Espírito Santo é eu pegar e sair rodopiando na igreja, profetizando e falando. Não! Pelo amor de Deus, não. Todos foram cheios do Espírito Santo. Qual que é a maior evidência? Escute isso, internet. Qual que é a maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Santidade. Santidade. A pessoa é batizada no Espírito Santo, topei, fala em línguas e no outro dia está lá no mundão. Quem já não viu isso? A pessoa está aqui profetizando porque para lá, Deus falou, não sei o que, vai derramar sobre a tua vida, não sei o que, e no outro dia está falando palavrão, está xingando todo mundo, está xingando o pastor, está xingando o líder. Cadê o Espírito Santo nisso? Não tem. A maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é santidade, é separação do pecado, é temor a Deus, é respeito ao Senhor. É amor demonstrado, é graça, é paixão por Cristo. Essa é a maior evidência. A pessoa não precisa falar nenhuma língua estranha, mas ela ajuda o próximo. Ela não dá nenhuma profecia, mas ela respeita a Deus. Ela teme ao Senhor. Ela pode não fazer nada na igreja, mas ela obedece aos seus líderes, aos seus senhores, às pessoas que estão na fábrica. A maioria das vezes eu vejo isso, a pessoa está lá falando mal do chefe, porque o meu chefe é um crápula, ele não sei o quê, porque eu não aguento mais aquela pessoa, porque não sei o quê, tal. Aí depois, a gente está na igreja lá adorando a Deus, Senhor, Tu és santo, quem já pisou? Meu, é hipocrisia, cara, pelo amor. A maior evidência do Espírito Santo é a santidade, e santidade, gente, santidade não é um estado de espírito. Eu sou santo porque Deus me fez santo, mas santidade é uma escolha para andar na minha identidade. Eu sou santo porque é minha identidade. Deus me fez assim. Agora, ser santo é minha escolha. Eu preciso escolher andar em santidade. Eu preciso escolher as coisas de Deus. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, é muito normal assim. Eu olho o pecado, eu me afasto. Mesmo que eu tenha aquela tentação, mas, espera aí, não é para mim mais. Não faz parte mais da minha natureza. Aí você está lá na sua fábrica, aí tem aquele chefe que ele pega no teu pé, aí você tem aquela vontade de falar umas coisas, mas Deus abençoa esse abençoado, Senhor. Ele é abençoado, Senhor. Ai, abençoado. Você está ali porque não faz parte de você mais xingar, falar. Não faz parte mais da sua natureza. Está entendendo? Você está rindo, né, Benjamin? Então todos foram cheios do Espírito Santo. Então não confunda ser cheio do Espírito Santo com manifestações do Espírito Santo.
Nós cremos no batismo com o Espírito Santo? Sim. Nós cremos no falar de línguas estranhas? Sim. Nós cremos nos dons? Sim. Eu falo em língua estranha. Eu tenho dons espirituais? Sim. Mas não é isso sinônimo de santidade, de temor a Deus, de ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vocês me entenderam? Ser cheio, muito melhor é alguém que estende a mão para o próximo do que aquele que profetiza, porque Deus é carabacá e vai bater na sua vida. Muito melhor alguém que abençoa alguém, que cuida de alguém, que faz um bem, do que alguém que só fala em línguas. Sim ou não? Ou eu estou falando alguma besteira aqui? É porque talvez essa é uma ideia nova para vocês. Mas talvez Deus queira consertar aqueles princípios errados que a gente cresceu. Versículo 6, diz assim: ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Todas as vezes que houver uma manifestação do Espírito Santo na sua vida, todas as vezes que Deus transformar a sua vida, as pessoas vão olhar para você e falar: o que aconteceu contigo, cara? Você não era assim. Você tem um brilho diferente nos olhos. As pessoas vão começar a olhar todas as vezes que Deus fez alguma coisa, seja de gente confusa, seja de pessoas que até vão criticar, mas também aquelas que vão olhar e falar: puxa, que maravilha o que Deus está fazendo na tua vida, mas vai juntar gente. Todas as vezes junta gente. E nós temos uma responsabilidade nisso. Você sabe que a gente tem uma responsabilidade. Porque às vezes aparecem aqueles que zombam. Talvez aquele fala: ah lá, tá virando fanático. Olha aí, mano, o pastor, olha o padre. Olha o crentão, Bíblia. Né? Eu estou falando isso porque eu vivi tudo isso, gente. E aí o que acontece? Se você não for cheio do Espírito Santo, você vai começar a brigar com o povo. Ah, está me zoando, está me tirando. Pedro, o que ele fez? Ele aproveitou aquela situação. Olha só, enquanto eles estavam maravilhados, ele não falou nada. Mas quando pegaram e falaram: ah, está tudo bêbado. Aí a Bíblia fala: então Pedro se levantou com os 11. Olha só, imagina a cena. Você está ali, buscando a Deus, aí acontece tudo aquilo, e o povo começa a dizer: ah, está tudo bêbado. Aí a Bíblia fala: então o Silvio se levantou, junto com os 11, pegou a bata e desceu na cabeça deles. Você entendeu? Não foi assim. E Pedro foi o cara que cortou a orelha de Malco. Lembra quando foi prender Jesus? Ele pegou e Jesus falou: não, Pedro. Aí curou, colocou a orelha de volta, né? Aquele efeito especial, né? Se você vive pela espada, vai morrer pela espada. Aquele Pedro, pensa, quem olha de fora e pensa, Pedro se levantando, vai descer o sarrafo nos outros. Mas ele fala: não, eles não estão bêbados sendo a 3ª hora do dia, mas isso está acontecendo por aquilo que o profeta disse, que nos últimos dias derramaria do Espírito sobre toda a carne. E ele começa a pregar. Você está entendendo? A responsabilidade daquele homem cheio do Espírito Santo, quando atraiu a multidão, quando veio as pessoas zombando, ele se levantou para pregar. E por causa daquela atitude, irmão, você tem que pegar isso no teu coração. Por causa daquela atitude, 3.000 pessoas se converteram. Ele poderia ter sido levado pela carne, sim ou não? E falado assim: quer saber? A gente está buscando a Deus aqui, vocês estão aí, pá, não sei o quê, vamos embora todo mundo. Perdeu a oportunidade. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade por causa dessas atitudes, sim ou não? Mas Pedro, porque era cheio do Espírito, aproveitou a oportunidade para falar de Cristo, e então 3.000 pessoas se converteram. Eu não sei o que você entende sobre isso, meus irmãos, mas isso muda a nossa realidade. Isso muda o nosso coração. Versículo 14, fala assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, e pregou: homens judeus e todos que habitam em Jerusalém, seja-vos isso compreendido, escutem as minhas palavras. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não teme a multidão, ela se move por propósito. Quando você está cheio do Espírito Santo, não é só o fato de você estar cheio de Deus, mas você entende qual é o seu papel. Você sabe o que você está fazendo ali. Então você não vai se mover pela emoção, por causa do calor do momento, por causa de alguém que zomba de você, que bagunça com você. Não. Você entendeu? Peraí, ele falou que ia fazer de mim uma testemunha. Peraí, eu recebi isso para me tornar uma testemunha, sim ou não? O que é uma testemunha? Não é só aquele que vai lá, senta e depõe.
Mas é as pessoas olharem para Pedro e falar, puxa, eu não sei se eu estou vendo Pedro ou Jesus. Eu não sei se eu estou vendo Pedro ou Cristo. Porque é muito parecido. Isso é testemunha. É as pessoas olharem para você e elas ficarem constrangidas de fazerem coisas erradas porque você está ali. E por quê? Por causa que, não é porque ele é crente, não, é por causa que ele parece com Jesus. Você pode ver, quando você está com pessoas que são parecidas com Jesus, você toma mais cuidado para falar, para conversar. Agora, quando você está com pessoas que não parecem com Jesus, e você também, às vezes, não parece muito com Jesus, aí você não está nem aí, você fala de besteira, fala de bagunça, fala de piada obscena, e não sei o quê, porque não parece com Jesus. Mas quando há pessoas que parecem com Jesus, você já fica até meio assim. Não é assim? Sim ou não? É verdade. Por quê? Porque quem é testemunha de Jesus, não é só aquele que fala de Jesus. Ele também exala o perfume de Cristo. Ele também transparece a presença de Cristo. É como se o próprio Jesus entrasse naquele ambiente. É claro que não é o mesmo Cristo, mas a essência vem, a presença vem. Você sente temor. E eu não estou falando isso dos outros, eu quero que você olhe para você, porque Deus quer fazer isso em você. Ele quer que você seja testemunha. Ele quer que você seja a pessoa que exala Cristo. Que as pessoas vão olhar, que elas vão falar, puxa, esse cara está diferente, essa mulher está diferente, esse jovem está diferente. Ele não é mais aquele mesmo que eu vi antes. É isso que ele quer fazer. Pega isso no teu coração. Versículo 37, fala aqui, ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Tudo aquilo que ele viveu resultou no arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, é a chave para tudo. Vou falar uma coisa para vocês. Grave isso no teu coração. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Por quê? Porque não tem como Deus remover algo que a gente quer continuar. Não é verdade? Como que Deus vai perdoar um pecado que eu quero continuar fazendo? Você pode até pedir, Senhor, me perdoa. Ele falou, eu te perdoo, mas o pecado só é removido quando há arrependimento. E olha que interessante, quando Pedro estava ali pregando, aquelas pessoas estavam sendo conduzidas ao arrependimento. E se a Bíblia fala que 3.000 pessoas foram batizadas ali, é porque 3.000 pessoas se arrependeram. E essas 3.000 pessoas entraram para o reino de Deus. E depois mais 5.000 pessoas também fizeram isso. Por causa de alguém que também se arrependeu. Arrependimento gera arrependimento. E se você entender esse princípio, você tem uma chave de salvação para a tua família. Ei, você que tem uma família, que tem pessoas que ainda não se converteram, arrependimento gera arrependimento. O teu arrependimento gera arrependimento na tua família, nos seus. Se eu quero que os meus filhos se convertam, eu preciso me arrepender primeiro. Você está entendendo? Você sabe porque muitas vezes Deus não pode agir na família, principalmente dos crentes, porque aquele que diz crente não se arrepende. Como que Deus vai lhe trazer arrependimento sobre a vida da sua família se você não se arrepende? Como que Deus poderia trazer arrependimento sobre aquele povo se Pedro não tivesse se arrependido? Gente, vocês estão me ouvindo? Acho que vocês estão me ouvindo. Nós precisamos ser aqueles que vamos colocar o pé na água para o mar se abrir, para os outros passar. É árduo muitas vezes? É, porque quem passa por ali não precisou pagar o preço. Mas é esse o chamado de Deus para nós. Nós precisamos nos arrepender primeiro. Eu preciso abandonar o pecado primeiro. Eu preciso permitir o arrependimento sobre a minha vida primeiro. Porque eu me arrependendo, os outros se arrependem também. E aí Deus entra, porque quando há arrependimento, há remissão de pecado. E se tem remissão de pecado, tem presença de Deus. Amém, irmãos? Vocês estão aqui? Está calor aí? Vocês estão com calor? Está com sono? Né? Eu sei que vai dando esse horário, né? Dá um misto de sono com fome. Não é verdade? Né? E eu falei de picanha agora há pouco, até deu um treco no meu estômago aqui. Né? Mas lembremos do arrependimento, irmãos. Porque Pedro, ele pregou, o arrependimento brotou no coração daquelas pessoas, e por causa do arrependimento veio a presença de Deus. Tudo começou quando Pedro foi cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? É bem provável que você fale assim, eu quero. Eu quero. E o que é? Como é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo
é quando você busca Ele. Você está reunido aqui hoje na igreja, não está? Hoje é um bom momento para a gente buscá-lo, não é verdade? Como que você vai buscar Ele? Não sei. Não sei como você vai buscar. Uma das coisas que eu vejo assim que impede muita gente de ser cheio do Espírito Santo é porque na hora de orar, você se retrai, eu me retraio. Aí não quer dizer que você tem que orar gritando, Deus, não. Mas sabe, muitas vezes eu vejo, até crente, está orando assim, ó. Olha só, eu vou pregar para vocês igual você ora muitas vezes. Você entendeu muito do que eu falei? Pouco, né? Entendeu? Agora, o que fez o teu coração pular hoje? Foi a voz que saiu da minha boca. O que fez o teu coração se mover de alguma maneira? Foi aquilo que eu falei. Que Pedro falou. Você está entendendo? Aí você vai orar. Não, mas eu estou orando na minha mente porque Deus sabe. Lógico que Deus sabe. Deus sabe o que você está pensando. Mas você tem que entender que Deus te deu uma boca. Ele não te deu só um pensamento, uma mente. Ele te deu uma boca. Para que Ele te deu uma boca? Quem é mudo? O que você acha? Não tem jeito, né, irmão? Não tem jeito, né? Quem é mudo, não fala. Aí é no pensamento. Mas quem aqui é mudo? Tem alguém mudo? Tem alguém mudo? Né? Lembrei da história do irmão ali. Né? Boca é para falar, né? Se não fala, não é estranho? Poxa, o cara fala e não fala? Olha, eu tento ser sério, eu não consigo, tá vendo? Eu tento ser sério. Né? Sabe? Então, porque, não, mas essa história é bem conhecida aqui em Mitscairo, né? Entendeu? A pessoa, ela sabe falar, mas ela não fala, não é estranho? A comunicação fica comprometida, não fica? Não é meio esquisito? Imagine só, Deus te deu uma boca para você orar, para você falar, entendeu? Por quê? Mas eu tenho vergonha. Vergonha do quê? Vergonha do outro ficar me ouvindo. Então, eu te dou 2 conselhos. Primeiro, se o outro está te ouvindo, é porque ele mesmo não está orando. E segundo, vai para um outro cantinho, olha quanto espaço tem nessa igreja. Quer orar? Vai ali, ó, naquele canto ali, ó. Senta aqui na bateria aqui, ó. Fala com Deus. Só não deixa a oportunidade passar. Não deixa passar. E se você é igual eu, que você ora mesmo, não está nem aí, ore e não está nem aí também. Mas eu quero falar em línguas. Fale em línguas, qual é o problema? Não tem problema nenhum, mas eu tenho vergonha, então fala baixinho. Mas por que se deixar impedir de receber o que Deus tem? Uma das coisas que impede a gente ser cheio de Deus é isso, essas barreirinhas. E eu não sou do tipo de ficar falando muito sobre isso, mas sabe, gente, se a gente quer algo de Deus, a gente tem que pular uma barreira, tem que romper uma barreira. E às vezes a barreira da vergonha de orar. Às vezes aquela questão, às vezes eu falo assim, vem aqui na frente, você que quer. Aí não vem, a pessoa está lá com a vida destruída, precisando de Jesus, e não vem aqui na frente. Por quê? Porque às vezes ela tem vergonha, ou às vezes é porque ela acha que não precisa. Só que aí, já são 20 vezes que ela veio na igreja, nunca precisou e nunca mudou. Eu sou do tipo que eu vou no apelo. Se eu te chamo no apelo, você não vem, eu venho. Eu vou aqui sozinho, eu desço aqui. Quantas vezes não foi assim, né, Márcio? Você que quer receber oração, vem aqui na frente. Eu já fazia assim, e já ficava aqui. Entendeu? Por quê? Porque eu sei que aqui acontecem as coisas. O altar ainda fala. O altar ainda fala. Deus ainda fala através do altar. Deus ainda faz as coisas através do quebrantamento do seu povo, da humilhação do seu povo. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Então o que eu faço? Eu me quebranto, eu venho aqui, me ajoelho e falo, Deus, eu preciso de ti. Estou falando isso para você vir aqui na frente? Não. Mas se eu fosse você, eu não perderia nenhuma oportunidade de ir na frente. Não perderia. Eu prefiro perder a vergonha, ou passar vergonha, do que perder a oportunidade de ser cheio do Espírito Santo. Se você concorda comigo também, você pode falar, amém. É isso aí, gente. É isso aí. Vamos orar? Fica de pé aí. Põe um louvor, mano. Aquele louvor bem sugoi. Sabe? Vamos lá, gente. Eu sei assim que tá calor mesmo. Esse horário é um horário realmente, né, 11h45, 11h40, vai dando a fominha.
Mas deixa eu te falar uma coisa, mais importante que tudo é a transformação da sua vida e da minha vida. Mais importante hoje que tudo é você entender o que Deus falou com você e você corresponder. Por quê? Por causa que um toque de Deus na sua vida pode mudar todas as coisas. E depende de você querer. Depende de você querer. Então eu quero te convidar uma coisa. Se você quer ter mais, ficar mais à vontade com Deus, e você quiser sair do seu lugar e ir para algum lugar mais reservado, você pode ir agora, não tem problema. Se você quiser, não tem problema. Mas eu vou sair do meu lugar e ficar com vergonha. Não, rompe a vergonha agora, vai pro canto. Mas eu quero te incentivar a realmente orar, a realmente buscar Deus. A Bíblia diz aqui, a gente já leu, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que eles estavam fazendo? Não estavam batendo papo, trocando ideia, olhando para isso, olhando para aquilo. Não, eles estavam concentrados, buscando a Deus. Jesus falou assim, ó, não saia até que do alto você seja revestido de poder. Ou seja, a gente deve chegar num canto com Deus e falar, Senhor, eu não vou sair daqui até que o Senhor mude a minha natureza. E Ele muda. Ele corresponde. Então eu te incentivo de verdade. Se você quiser, pode sair. Se você não quiser, não precisa sair do seu lugar. Mas feche os seus olhos. Para de olhar em volta. Tem as crianças. Pode deixar que eu olhe as crianças. Qualquer coisa eu busco eles. Fica tranquilo. Mas comece a orar, a falar com Ele. Mas eu não tenho muita intimidade. Não tem problema. Mas comece a falar. Só comece a buscar. Só comece a conversar com o Senhor. Pedindo, Deus, eu não quero mais viver uma vida normal. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter santidade. Eu quero ter compromisso com o Senhor. Eu quero viver uma vida realmente 100% em Ti. Faça isso nessa hora. Feche seus olhos. Busque a Deus. Busque a presença do Senhor. Busque a presença do Espírito Santo. Comece a buscá-lo. Comece a buscá-lo. Fale com Ele. Fale com Deus. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele quer te tocar. Ele quer mudar a sua realidade. Ele quer mudar. Ele quer mudar. Ele quer. Não ache que Ele não quer. Ele quer. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Pode aumentar mais o som, Raquel. Dá Diogo. Não tenha dúvida. Eu repreendo toda dúvida que possa haver no teu coração. Você sim é aceito por Ele. Você é aceita por Ele. Ele te ama do jeito que você é. E Ele tem planos maiores para a sua vida. Ele pode hoje tocar no teu espírito, mudar a sua natureza e fazer de você uma pessoa nova. Ele quer isso, Ele te ama. O desejo dEle é te ver feliz, feliz, feliz de verdade. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor muda a nossa vida. Deus, eu sei que existem muitos Pedros hoje, Senhor, que estão vivendo ainda, Senhor Deus, do lado de cá. Mas, Senhor, essa manhã o Senhor preparou para mudar, Senhor, a nossa natureza. O Senhor preparou essa manhã para que nós nos posicionemos, para que a gente decida, Senhor, andar contigo. E o teu Espírito, Senhor, vai encher o coração das pessoas, de modo, Senhor Deus, que nós não seremos mais os mesmos. Pai, em nome de Jesus, faz isso hoje, faz isso em cada mente, em cada coração. Deus, em nome de Jesus, faz isso em cada coração hoje. Faz isso, Senhor Deus, no coração dos teus filhos. Faz isso, Senhor Deus, faz isso, Pai. Opera hoje em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, opera hoje uma transformação. Eu oro, Deus, para que a partir de hoje nenhum de nós sejamos mais os mesmos, Senhor. Que hoje, Senhor Deus, possa brotar no coração de cada um, Senhor Deus, uma nova natureza, santidade, comprometimento contigo. Pai, em nome de Jesus, que a tua presença, Pai, venha sobre cada coração agora, em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que haja novo nascimento. Eu oro, Senhor Deus, para que venha sobre a vida de cada um a convicção da tua presença, a convicção do teu chamado, a convicção do teu amor, Pai, em nome de Jesus. Por favor, Espírito Santo, começa a operar em cada coração nessa hora. Começa a manifestar o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Por favor, meu Deus, é hoje, Pai. O Senhor separou o dia de hoje para algo novo acontecer. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Senhor, eu creio, Deus, que o Senhor nos trouxe até aqui para mexer no nosso coração e para transformar nossa identidade. Espírito Santo, eu quero te agradecer porque o Senhor é fiel, aquilo que o Senhor fala, o Senhor cumpre, e eu sei, Deus, que está começando algo novo nas nossas vidas hoje. É um novo tempo, um tempo de um posicionamento, de uma nova história, um tempo, Senhor Deus, aonde nós vamos viver com intensidade aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque aquele que é tocado por Ti nunca mais é o mesmo. Nós cremos nisso e andaremos sobre isso, porque o Senhor é fiel. Deus, eu oro, restaura a fome e a sede da Tua presença nas nossas vidas. Restaura, Senhor Deus, o nosso apetite por Ti. Restaura, Deus, a nossa sede pelo Senhor. Restaura, Deus, o nosso amor e o nosso comprometimento pela Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus. Tem uma... Estava orando aqui, tem uma frase que veio do meu coração. Eu usava muito esse exemplo. Talvez vocês já ouviram isso aqui de mim, mas eu vou falar isso para vocês, porque não é só meio engraçado, mas é muito pontual. Suponhamos, Pedro, suponhamos que eu chego atrasado no culto. E eu cheguei aqui, começo com 10 horas, cheguei 10h30, eu falo assim, gente, me perdoa. Estava vindo aqui caminho, me atrasei, porque na hora que eu estava atravessando ali a rua, o caminhão me atropelou. Veio ali aquele de 3 toneladas e blá. Aí quando eu levantei, falei, meu Deus, o culto, veio um outro e blá. Me atropelou de novo, por isso que eu cheguei atrasado. O que você ia pensar de mim, Pedro? Eu ia pensar assim, cara, ou ele é o Superman, ou ele é um baita do mentiroso, não é verdade? Por quê? Porque é impossível alguém ser atropelado por 2 caminhões e ficar do mesmo jeito, não é verdade? Pega esse raciocínio e coloque isso no teu coração. É impossível alguém que é tocado por Deus ficar do mesmo jeito, porque Deus é muito mais poderoso do que qualquer caminhão que possa existir. É impossível eu e você ficarmos do mesmo jeito depois de ser tocados por Deus. Eu tenho certeza no meu coração que hoje Deus trouxe essa palavra para mim e para você, para nós aqui, para que a gente tome posicionamentos para que algo novo comece a acontecer. Deus, Ele já fez, nós precisamos nos posicionar. Então conte com a minha ajuda, conta aí com a minha família. Nós somos um, estamos aqui reunidos, não é somente no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas nós andamos juntos. Vocês são meus irmãos e eu sou irmão de vocês. Gostando ou não, nós somos família. Não é mesmo? Fazer o quê? Gostando ou não, nós somos família. Mas eu quero que vocês possam contar com a gente, assim como eu conto com vocês, de verdade, para andar junto, para compartilhar dos pesos, para poder chorar no ombro um do outro, para a gente poder ver isso acontecer também na nossa vida e na nossa família. E eu creio que isso vai acontecer, gente. Vai acontecer. Nós, eu e você, nós somos alguns pilares que Deus está colocando para coisas grandes que Ele vai fazer. Creia nisso. Amém? Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho. Que bênção. Ixi, ficou preso. Tem que pegar a faca. É assim mesmo, gente. Aqui acontece tudo assim, na hora, assim, rapidão. Meus irmãos, pessoal da internet, já pode desligar. Deus abençoe. Obrigado por acompanhar. Amém?